O som que ecoa na névoa. Parte 1. Você não deveria estar aqui. A estrada de terra, estreita e tortuosa, já não existe no GPS há muitos quilômetros. A vegetação parece se fechar para trás de você, como se apagasse os rastros da sua passagem. A trilha termina diante de um portão de ferro enferrujado, quase escondido por arbustos espinhosos. A placa torta, meio apagada, diz algo em romeno que seu tradutor no celular mal compreende. Statu Insepu Tului. Vila do Começo. Você não lembra de ter escolhido vir até aqui. Era para ser só uma trilha fora da rota turística, fotografar castelos abandonados, sentir o frio da Europa no fim de outono. Mas algo te fez virar à esquerda quando o mapa indicava a direita. Agora está sozinho, com a mochila nas costas e o som da floresta abafada pela névoa densa. É quando você ouve um sino. Um único badalo, grave, seco, vindo de dentro da vila. Não deveria haver ninguém ali. Você força o portão, que se abre com um lamento metálico. A trilha de paralelepípedos irregular te leva para dentro de um agrupado de casas de madeira apodrecida, telhados despencados, janelas sem vidro, um cheiro forte de terra molhada e ferrugem, mas tudo parece congelado no tempo. Uma caneca numa janela, uma roupa pendurada em um varal. Mais uma vez, o sino. Dessa vez, 2 toques. Você sente algo estranho, como se o som não ecoasse, como se fosse absorvido pela névoa. Ao passar pela terceira casa, percebe que todas as portas estão entreabertas. Todas. Não há vento. Não há pássaros. Não há sons, exceto o sino. 3 toques. Você nota que ela está vindo de uma igreja mais ao fundo. Ela parece em melhor estado que o resto, sólida, pintada em branco sujo. Um símbolo estranho está entalhado em cima do arco da entrada, um olho fechado, circundado por uma espiral. Você fotografa, por reflexo. O visor da câmera é embaixo, a imagem sai distorcida. Você tenta enviar a foto para um amigo, sem sinal. 4 toques. Você pensa em ir embora, mas seus pés avançam por conta própria. A porta da igreja está entreaberta, como as demais. Lá dentro, bancos cobertos de poeira. Um altar com um crucifixo de madeira carcomida. E no centro, uma corda pendendo do alto, como se te convidasse a tocar o sino. Ele já está soando. 5 toques. Mas ninguém está ali. Você sente uma leve pressão no ouvido, como numa cabine fechada. O sino está ficando mais alto, mais presente, como se vibrasse dentro do seu corpo. Você sussurra seu próprio nome. A voz não sai. 6 toques. Quando você tenta sair da igreja, a porta está trancada. Você não a fechou. A névoa invade pelas frechas da janela. Um cheiro de vela antiga. Um sussurro lá no fundo, atrás do altar. Alguém ou algo repete seu nome em voz alta. Você se vira, mas não há ninguém. O sino não toca mais. Agora é só o silêncio e o som do seu próprio coração batendo forte demais. Você não deveria estar aqui, mas agora é tarde. Parte 2. Você empurra a porta com força. Ela não cede. A madeira parece viva, resistente de um jeito estranho, como se não fosse apenas velha, mas teimosa. Você força de novo, agora com um ombro, e ela vibra como se devolvesse a força, como se algo do outro lado empurrasse também. A igreja está mergulhada num cinza imóvel. A névoa entra pelas rachaduras, mas não se dissipa. Ela se acumula em espessos redemoinhos nos cantos, como se tivesse peso, como se estivesse decidida a permanecer ali com você. Você tenta respirar fundo. O ar tem gosto de mofo e cera. Dá um passo para trás. O chão range como se reconhecesse o peso do seu corpo. Atrás de você,
O altar parece maior do que antes. Há um objeto ali agora. Você não tinha notado antes. Uma pequena caixa preta, de madeira escura, com um fecho metálico e um símbolo entalhado na tampa. O mesmo olho fechado cercado por espirais que viu na entrada da igreja. Ao se aproximar, a temperatura cai. Seus dedos tremem antes mesmo de tocar. A caixa se abre sozinha, lenta. Dentro dela, há apenas um sino minúsculo, de prata opaca, com uma inscrição interna em letras que você não consegue ler, mas que, de algum modo, entende. Para lembrar que você ainda ouve, você o pega. Ele é leve, quase sem peso, mas o metal está gelado como neve. Assim que o seguro, o silêncio muda. Não é mais ausência de som, é a presença de algo esperando. Você percebe, com uma clareza arrepiante, que há algo na igreja com você, não uma pessoa, não um animal. É como se a própria estrutura estivesse escutando. Ou talvez a coisa que toca o sino esteja apenas esperando você tocar também. Uma das velas acende sozinha, depois outra, depois outra. As chamas dançam em silêncio, embora não haja vento. Você recua. E então, ouve passos, vindo do fundo da igreja, onde não há mais espaço, onde não deveria haver nada além de parede de pedra. Passos lentos, firmes, como se alguém se levantasse depois de muito tempo sentado. Você fala: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Mas os passos param. Então algo toca seu ombro. Você se vira com violência. Nada. Mas a porta se abre, não com um estalo, com um rangido. Ela simplesmente se abre. E a névoa recua para fora, como se te convidasse de volta a vê-la. Você sai, sem olhar para trás. A aldeia está mais escura do que antes. O céu ainda é cinza, mas agora parece mais próximo. As casas estão mais próximas também, como se tivessem se aproximado uma das outras, ou de você. Você não quer voltar pelo caminho da floresta. Você quer sair, mas as trilhas mudaram. Você sabe disso porque é agora uma estrada de pedras que não estava lá antes, levando colina acima. Você vê uma nova construção, maior do que as casas. Você caminha, porque não há escolha. No alto da colina há um casarão. Os sinos voltam a soar. 7 toques. O pequeno sino na sua mão vibra lentamente. Você se vira para ver a igreja. Ela desapareceu. Parte 3. Você olha para o lugar onde a igreja deveria estar. Nada. Não há ruína. Não uma fundação abandonada. Apenas um espaço vazio entre as casas, como se ela nunca tivesse existido. Mas o sino de prata ainda está em sua mão, frio e silencioso. Você o guarda no bolso. O caminho até o casarão parece mais longo do que aparenta. Cada passo soa abafado, como se você pisasse em musgo, mesmo que a estrada esteja só pedra. À sua volta, a vila inteira permanece muda, mas agora você sente as janelas te observando. A madeira estala, portas entreabertas sussurram com a brisa. Você tenta ignorar. No alto da colina, o casarão é imenso, de arquitetura indefinida. Há partes góticas, sacadas em estilo barroco em uma torre lateral quase medieval, como se tivesse sido construído por várias mãos, em séculos diferentes, e depois, esquecido. A porta principal está aberta. Você hesita, mas entra. O chão é de madeira gasta, coberta por um tapete comprido e embolorado. Os móveis estão cobertos por panos brancos, imundos. Mas há detalhes que não batem com o abandono. A lareira tem cinzas ainda mornas. Uma cadeira de balanço balança devagar, sozinha, num canto da sala. Na parede, retratos cobertos de pedra. Você limpa um deles, seu próprio rosto. Você dá um passo para trás, confuso,
No retrato seguinte, uma imagem antiga de uma criança segurando um sino prateado, idêntico ao seu. Os olhos da criança estão riscados. Você ouve uma música, fraca, distante, vem do andar de cima. É uma canção de ninar, suave, sussurrada por uma voz feminina. Você sobe. A escada é longa demais, impossivelmente longa. Você sobe 20, 30, 40 degraus. O tempo perde a forma. Quando chega ao topo, sua respiração está pesada e a música parou. Diante de você é um corredor com portas em ambos os lados, todas fechadas, exceto uma. No final, você caminha. As paredes ao seu redor mudam conforme avança. Primeiro, são de madeira, depois pedra, depois algo que parece couro ressecado. Você não quer olhar muito de perto. Você chega à porta aberta. Dentro do quarto, uma poltrona voltada para a janela. Alguém está sentado ali. Você não vê o rosto, mas sente a presença, como se já tivesse estado aqui antes, como se aquela figura sempre tivesse feito parte da sua vida, ou da vida de alguém que você esqueceu. A figura fala: "Você ouviu, não foi?" A voz é masculina e velha, quebradiça como galhos secos. Você não responde. Ele ergue algo na mão, outro sino, igual ao seu. Não é qualquer um que escuta. É preciso ter o ouvido certo. É preciso esquecer as vozes erradas. Ele se levanta lentamente, ainda de costas. Anda até você. Você tenta recuar, mas seus pés não te obedecem. Ele coloca o sino nas suas mãos. Agora você tem dois. Ele se vira. E é você. Mais velho, enrugado, com os olhos totalmente brancos. Já está na hora de tocar, ele diz. Os dois sinos em sua mão começam a vibrar. A figura sorri. Atrás de você, as portas do corredor se abrem, todas ao mesmo tempo. E você ouve dezenas de passos se aproximando. Parte 4. Você gira o corpo em pânico, tentando ver o que se aproxima. As portas ao longe do corredor balançam como folhas ao vento, encaradas por mãos invisíveis. Das sombras surgem figuras, altas, magras, sem rosto. Algumas rastejam, outras deslizam como se os pés não tocassem o chão. Nenhuma emite som, mas todas carregam sinos, pequenos, prateados, idênticos ao seu. Eles não os tocam, ainda não. Apenas aproximam-se. Seus movimentos lentos e sincronizados. O ar pesa. Você recua para dentro do quarto, e a figura diante de você, sua versão envelhecida, está mais distante agora, embora não tenha se movido. O rosto dele, o seu rosto, parece flutuar num borrão de névoa. Eles vieram porque você escutou. Eles sempre vêm. Você pergunta o que são. A figura sorri com tristeza. São os que nunca esqueceram o som, aqueles que atenderam ao primeiro toque e que ficaram, porque sabiam que esquecer dói mais do que lembrar. A pressão no ar aumenta. Os sinos começam a vibrar nas mãos das figuras. Você fecha os olhos e pela primeira vez você escuta o som real. Não um sino, não uma voz, mas um lamento distante, um grito submerso, como se alguém estivesse se afogando dentro de sua própria mente. Você sente o eco do som atravessar sua cabeça, reverberando entre memórias que você não se lembra de ter revivido. Quando abre os olhos, está de volta no térreo do casarão. As figuras não estão mais ali. A poltrona, vazia. Você ainda segura os dois sinos, mas agora há uma porta no chão. Entre os tapetes embolorados, uma alça de ferro. Você a abre. Uma escadaria de pedra mergulha na escuridão. A voz, a sua voz envelhecida, sussurra em sua mente. O som não vem de cima. Nunca veio. Você desce.
A umidade cresce a cada passo. Gotículas pingam do teto e a luz começa a desaparecer. O último degrau leva a um corredor cavado na rocha viva, com paredes cobertas por símbolos, olhos, espirais, bocas abertas. O corredor termina numa câmara circular, onde uma única vela brilha no centro, ao lado de uma cadeira vazia e um espelho rachado. Você se aproxima. O espelho mostra o interior da igreja, mas ela está em ruínas, tomada por eras, sem teto, sem velas, e no altar, alguém de joelhos, sussurrando para o nada. Você. O reflexo se vira para encarar você diretamente, e a rachadura do espelho se espalha. A vela apaga. Você está na escuridão completa, mas há um som. Um único sino soando perto do seu ouvido, alto, nítido, e um sussurro logo atrás. Só mais uma escuta, e você ficará também. Parte 5. A escuridão ao seu redor não é apenas a ausência de luz. Ela pulsa, respira. Você sente como se estivesse dentro de algo vivo. Algo que se contrai levemente ao seu redor, como um pulmão ancestral. O ar cheira a terra úmida e o ferro oxidado. O som do sino ainda vibra nos seus ouvidos, mas agora há outro som por baixo dele. Um murmúrio constante, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo, mas todas sussurrando em seu nome. Você se move com as mãos, tentando encontrar uma saída. O chão é irregular. A parede à sua esquerda treme com um toque, como se estivesse tentando recuar, como se fosse uma pele. Você sente o sino no seu bolso, mas ele não responde. O outro sumiu. Lá na frente uma pequena luz se acende, não como uma vela, mas como um olho se abrindo. Você caminha em direção a ele. Cada passo faz o murmúrio aumentar, até que as vozes se tornam gritos abafados. Você tenta tapar os ouvidos, mas o som vem de dentro. A luz se aproxima, ou você dela, até que se dá conta. Não é um olho, é um vitral, como o de uma igreja. Você atravessa o vidro e ele está de volta ao interior da capela. Só que agora em ruínas, coberta de trepadeiras negras. A cúpula está aberta para o céu, mas não há céu, só névoa compacta girando em círculos, como um redemoinho acima de você. No altar você está ajoelhado, sussurrando sem parar. Você se observa, e é assim mesmo. 2 corpos, uma consciência. Você quer fugir, mas não pode. Você quer esquecer, mas agora lembra tudo. Lembra da primeira vez que ouviu aquele sino, quando criança. Uma vila que ninguém mais reconhece. Lembra de ter escapado e depois de ter voltado, porque o som continuava dentro de você. E então se perdeu de novo e de novo, até que não sabia mais se era o original ou a repetição. Você sempre volta, porque ouvir é lembrar, e lembrar é ficar. O sussurro volta agora nítido, como se estivesse bem atrás da sua nuca. Toque o sino, para que os outros encontrem o caminho. Seu corpo obedece antes que sua mente compreenda. Você ergue o sino, ele soa uma única nota, profunda, impossível. O ar se dobra ao som, a névoa se abre, e por um breve instante você vê, lá fora, do outro lado da floresta, alguém caminha em sua direção, perdido, ouvindo algo distante. Você sorri, ou o que sobrou de você sorri, e espera.